Boa noite, estamos começando mais um programa Bate-Papo Legal com transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos. Hoje nós temos a entrevista com a doutora Yolanda Freire, de Montes Claros, Minas Gerais, que vai conversar com a gente sobre as alterações, as novas regras na lei trabalhista sobre os trabalhos aos domingos e feriados. Então, para quem quiser mandar pergunta na live, pode enviar sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista para a advogada doutora Yolanda Freire. Hoje explicando como vai ser esse impacto, né, das novas regras que começa a partir do mês de julho. Então, para vocês que querem tirar dúvidas, pode enviar a sua pergunta. Estamos ao vivo com transmissão pelo canal TP Fest. Estamos aguardando a doutora Yolanda entrar, ela que é advogada trabalhista, que vai conversar com a gente para nós entendermos essas novas regras, né, que começa a partir do mês de julho sobre os trabalhos aos domingos e feriados. Então, estamos aqui no aguarde. Para você que nos acompanha, não deixe de seguir a nossa página também, nosso Instagram, 3 Pontas Urgente. Lá você encontra as notícias do Brasil e do mundo. Segue a gente também no YouTube, nosso canal do YouTube, TP Fest, e canal 3 Pontas Urgente. Estamos aguardando a doutora Yolanda. Doutora Yolanda Freire, de Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, conversando com a gente sobre os trabalhos, né, aos domingos e feriados, como vai ficar essa mudança com as novas regras. Então, vamos convidar a doutora Yolanda. Olá, Boa noite. boa noite a todos. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Hoje a gente vai estar falando sobre as novas regras dos trabalhos aos domingos e feriados, começa aí a partir do mês de julho. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse. Assim, bom, gente, meu nome é Yolanda Freire, sou advogada aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Tenho um escritório com atuação aqui em Montes Claros e região, mas também atuo em todo o Brasil. Tenho especialização na área trabalhista, né, e na parte também de consultoria jurídica para empresas. E estamos aqui, né, para responder e tirar algumas dúvidas hoje a respeito dessa mudança que vem aí do dia 1º de julho. Então, doutora, aí eu já começo a perguntar quais são as alterações na lei trabalhista em relação aos trabalhos aos domingos e feriados. Bom, Rita, quando a gente fala sobre trabalhos aos domingos e feriados, existem algumas normas, né, que já tem uma previsão legal a respeito disso. E, em especial, quando a gente fala dessa mudança que vai ocorrer agora a partir do dia 1º de julho, a gente traz à tona a portaria número 3.665, onde ela introduziu algumas mudanças referentes ao trabalho ao sábado e ao domingo, dentro do setor do comércio varejista em geral. E dentre essas mudanças, né, existe a exigência de que o trabalho aos sábados, aos domingos e aos feriados para essas atividades necessite de uma autorização, né, ou então de um acordo prévio com o sindicato, né, da categoria daquele trabalhador. Então, assim, algumas empresas como supermercado, farmácia, empresas de carne, fruta, verdura, então elas vão passar por essa mudança, né, para fazer o cumprimento dessa exigência pelo Ministério do Trabalho. E, doutora, a partir do dia 1º de julho, que começa a vigorar, existe alguma exceção para as empresas? Essa norma, ela começa a vigorar, né, a partir de 1º de julho. Porém, ela manteve, né, uma autorização para o trabalho em algumas atividades essenciais, como hospitais, clínicas, hotéis, restaurantes, serviços de transporte público, segurança pública e funerárias. Essa portaria ela foi emitida em 2023. Desde então, ela já sofreu por diversos adiamentos na sua implementação.
Porém, a última portaria, né, a última notícia que se teve, que o Ministério do Trabalho já editou que essa norma entrará em vigor a partir de 1º de julho, tendo em vista que já houve tempo, né, para que as empresas pudessem já ter conhecimento e até mesmo começar a se preparar, né, para se adequar a essas novas medidas. E existe alguma mudança também agora em 2025 referente à CLT? Quais são elas? Bom, as novas leis trabalhistas, né, igual no caso da CLT, elas vão passar por algumas mudanças, mas que ainda vão passar por votação no Senado. Então, assim, quando existe uma mudança, né, alguma portaria, alguma medida provisória que vem com alguma modificação em alguns direitos que já são previstos na CLT, automaticamente isso já influencia em relação à questão dos direitos trabalhistas, né? Então, assim, ainda não tem uma aprovação ainda no Senado, mas novas regras relacionadas à jornada de trabalho, principalmente nos domingos e feriados, elas serão implementadas também na CLT. Mas, de imediato, vai entrar em vigor essa nova portaria, que é a 3665 de 2023, que o próprio Ministério, né, do Trabalho, ela já vem para poder fazer essa questão dessa fiscalização e a exigência do cumprimento de normas. E, doutora, como será esse impacto para os comércios? Bom, para as empresas, haverá, né, igual eu já disse, haverá a necessidade de uma negociação coletiva para permitir o trabalho aos domingos e a feriados. E isso, então, aumenta a complexidade para a gestão dos recursos humanos. Porque, assim, a empresa, além de manter atualizado sobre as convenções coletivas, ela também vai ter que garantir o cumprimento das regras negociadas, né, e gerenciar as escalas de trabalho de forma mais eficiente. Há também, né, um estudo que vai aumentar também os gastos para as empresas. Porque, assim, a maioria das empresas do comércio, principalmente igual shopping center, que tem supermercados e tudo, então, quando funcionam os trabalhos no domingo e feriado, vai exigir, né, o pagamento dessas horas extras ou mesmo a compensação. Então, isso aí acaba modificando as escalas de trabalho e aí talvez pode vir a ter custos adicionais e talvez também até demissões, porque você tem que ajustar, né? Toda essa carga horária, essa questão dessa exigência da lei pode trazer alguns custos a mais para as empresas e pode gerar mesmo algumas questões de redução de custos, né? E acaba até demitindo algumas pessoas. E caso as empresas não venham a não cumprir essas novas regras, o que pode acontecer, doutora? Bom, as empresas que não se adequarem às novas regras para o trabalho, aos domingos e feriados, e não pagarem dobro ou não compensarem a jornada, elas poderão ser multadas e autuadas pela fiscalização trabalhista. Porque essa mudança traz essa exigência de que seja feito um acordo, né, com esses sindicatos, ou mesmo que exista uma legislação municipal que autorize esse funcionamento. Né? Há discussões na legislação de como que isso vai funcionar mesmo na prática. Se vai chegar a fechar comércio, ou se vai exigir mesmo a questão dos pagamentos, né? Dessas horas extras, desse trabalho aos domingos. Então, pode trazer, assim, grandes impactos, né? E, assim, vai trazer essa questão do não cumprimento, né? O pagamento de multas e outras questões trabalhistas também que poderão ser discutidas mais à frente. E essas mudanças podem alterar também a escala de revezamento ou ela vai permanecer inalterada? Bom, independente, né, se a autorização ela é permanente ou transitória, deve ser estabelecida a escala de revezamento e repouso semanal, remunerado, que deve coincidir pelo menos um domingo ao mês e no período máximo de 3 semanas com um domingo. Então, assim, a escala ela vai continuar funcionando. O que vai mudar é essa questão de que a prevalência da convenção, daquilo que foi acordado com o Sindicato dos Trabalhadores, com vistas a melhorar a questão dos trabalhadores, né, da questão de saúde do trabalhador, aquela questão da exigência do trabalhador trabalhar mais de 6 dias seguidos sem ter uma folga. Então, tudo isso aí vai influenciar, mas não modifica em si a questão da escala, pode continuar existindo a escala normalmente. Na prática, o que vai existir aqui
Existe hoje uma autorização que, na verdade, o trabalhador ele pode trabalhar, né? Que existe até aquela discussão da escala 6 por 1, e aí ele só trabalha, e muitas vezes trabalha vários domingos e não folga nenhum. O que muda é que o Ministério do Trabalho agora vai ser por questão mesmo de melhoria e também visando a saúde do trabalhador, a exigência que essas escalas respeitem os domingos. E caso haja esse trabalho, né, no domingo ou no feriado, a exigência do pagamento ou da compensação. Né? Vamos supor, por exemplo, nesse mês tem um feriado. Aí o trabalhador coincidiu que a sua escala ele trabalhou no feriado. Esse trabalho no feriado, ou ele vai ser pago dobrado, ou então vai ter que ter uma compensação dentro do mês. Então, ele vai folgar, igual ele trabalhou no feriado, então se a folga dele for segunda, ele vai ter direito de folgar, por exemplo, na terça. Entende? Então, assim, só que isso aí tudo vai ser discutido, né, entre empregadores, sindicato, para ver como que isso vai funcionar. Porque hoje, devido a uma portaria que foi de 2021, se não me engano, se não me salva a memória, acho que foi a número 641, ela autoriza que esse trabalhador, através de um acordo entre empregado e trabalhador, né, pudesse trabalhar dessa forma. Só que o que é que existe muito na prática? Às vezes a empresa, né, por uma questão até da necessidade do trabalhador, chega para ele e fala assim, aqui você vai trabalhar de domingo a domingo, a empresa funciona assim, se você quiser dessa forma, se não, né, infelizmente, pode dar licença, vai ser mandado embora. E aí acaba que o trabalhador assina ali um documento devido à sua necessidade, só que isso aí gera vários danos à sua saúde. Porque quando se fala de um trabalhador que trabalha domingo a domingo, que não folga, não tem descanso, isso traz grandes malefícios para a saúde do trabalhador. E o Ministério do Trabalho, né, hoje visa essa melhora da saúde do trabalhador, do bem-estar do trabalhador. Né? E pensando nisso, vem sendo discutidas essas questões aí do trabalho nos domingos e feriados. Né? E caso o trabalhador não venha aceitar esse acordo, a partir de quando começar a vigência, ele pode ter alteração na remuneração, ele pode ser dispensado, como fica quando ele não aceita? Bom, o que acontece? A portaria, ela não traz nenhuma previsão sobre concordância ou não do trabalhador. O acordo, ele pode resultar em alterações na remuneração ou mesmo na dispensa. O objetivo da portaria é garantir que o trabalhador seja compensado de forma justa quando ele trabalha nos domingos e feriados. Porque, assim, o que é que foi observado? Em alguns trabalhos, o pessoal vem trabalhando domingo, feriado, só que não vem recebendo, né? Não vem recebendo hora extra, não vem recebendo a sua compensação. E isso, assim, foi sentido nas altas taxas de ações trabalhistas com esses pedidos, né, recorrentes. Então, quando começa a aumentar esse número de pedidos de pagamento dessas horas extras, que não havia compensação, então vem, né, o Ministério do Trabalho e já vem com essa preocupação para tentar verificar o que é que pode ser feito. Mas a portaria em si, ela não traz nada relacionado à questão do trabalhador aceitar ou não. Né? Caso o trabalhador não aceite, se ele não concorda, né, com essas regras que serão talvez feitas pelo sindicato, para isso que existe o sindicato do trabalhador, porque assim, quando tem o sindicato, o trabalhador tem que estar ciente daquilo que o sindicato está correndo atrás para benefício dele. Então, se ele vê que o sindicato talvez não está defendendo, né, então aí cabe a ele querer continuar ou não nessa empresa. Mas a portaria ela não trata sobre concordância ou não desse trabalhador. E, doutora, eu gostaria que a doutora falasse sobre a importância do trabalhador conhecer os seus direitos e qual a importância também de ele procurar a assistência jurídica. Bom, assim como qualquer direito, né, a questão do trabalhador conhecer seus direitos trabalhistas, ele é um passo fundamental para ele garantir a sua segurança e também a sua proteção no ambiente de trabalho. Seja ele durante o labor ou mesmo fora, né? Depois que ele sai, ele entende que talvez não houve o respeito ali das suas normas. A falta de conhecimento, né, de informações, ele permite que coloque em risco a dignidade daquele trabalhador.
o bem-estar daquele trabalhador. E o mesmo eu digo também para as empresas, elas também necessitam de uma boa orientação jurídica, porque às vezes tem empresas que elas funcionam assim, naquele, vou fazer isso, dessa forma que vai dar certo. Mas às vezes não procuram uma orientação jurídica ou mesmo uma orientação de um RH adequada. E aí acabam cometendo, né, infrações, cometendo algumas questões que levam a ações trabalhistas, ou mesmo em atuar em desacordo com a lei. Então, assim, é de suma importância que tanto o trabalhador quanto a empresa estejam cientes dos seus direitos e dos seus deveres, né, quanto a trabalhador. Então, a assistência jurídica ela é muito importante. Às vezes, se você não tiver ali o dinheiro, procure um local onde que possa ter, né, tirar essas dúvidas. Ou mesmo hoje a internet ela traz diversas informações. Então, assim, é muito importante buscar essa assistência para que possa esclarecer as dúvidas e, no caso das empresas, para que elas possam se adequar, né, dentro das normas trabalhistas para, pelo menos, eu não vou falar 100%, mas pelo menos diminuir um pouco essa questão do risco trabalhista do que pode acontecer e pagar multas e outros encargos no futuro. E a gente vai, então, para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar com a pergunta da live, da Michele. Ela manda: boa noite, doutora. Se o empregado recusar ou desrespeitar, será penalizado ou pode recorrer à Justiça do Trabalho? Bom, o que acontece? É aquela questão que nós respondemos anteriormente. A norma, essa portaria, ela não prevê, né, nenhuma questão, nenhuma sanção quanto ao empregado não querer ou não seguir esse normativo. O que acontece? Geralmente, numa relação de trabalho, existe a questão dos acordos e também existe a questão da necessidade da empresa e a necessidade do trabalhador. Quando você é contratado, você vai seguir as normas que existem naquela empresa. Agora, você não é obrigado a nada. Se você acha que talvez aquelas normas, aquela forma de trabalho, a empresa talvez não respeite algo que você entenda que é essencial, você tem a liberdade ou de pedir demissão e caso a empresa esteja te obrigando ou te desrespeitando, faltando com algum dever da empresa, você também pode procurar, né, uma orientação jurídica e aí talvez ingressar com uma ação na justiça e pleitear seus direitos. O que a gente tem que deixar bem claro é que, assim, quando fala dessa portaria, da exigência, né, da empresa fazer acordos com os sindicatos, é porque existe o sindicato que ele defende ali o direito do trabalhador, os interesses do trabalhador. Muitos sindicatos ali marcam reuniões, marcam algumas assembleias para que o próprio trabalhador vá até o sindicato para entender esses direitos e ver se aquela empresa está cumprindo com aquilo ali. O trabalhador tem o direito de exigir seu direito? Tem. Só que ele também tem que cumprir as normas que aquela empresa ali impôs. Agora, se aquela norma da empresa está correta ou não, poderá ser discutido depois na justiça. Mas não ele... como que eu posso dizer? Ele não é obrigado, né? A gente fala assim, você não é obrigado a trabalhar domingo. Mas se a empresa tem a norma que é trabalhar no domingo, você pode aceitar ou não. Se você não aceitar, a empresa pode te mandar embora, caso você esteja desrespeitando aquela regra que é da empresa. Ok. E a gente vai para a pergunta do Gilson. O Gilson mandou pelas redes sociais, ele é de Pouso Alegre, Minas Gerais, e ele pergunta: doutora, eu tenho uma folga na semana e trabalho aos domingos. Com a entrada dessa nova regra, eu irei trabalhar nos domingos normalmente ou eu vou folgar no domingo e perder essa folga? Bom, o que acontece? A norma traz a exigência que as empresas do comércio, para que funcione nos domingos e feriados, né, para que ela possa ter trabalhadores, ela deverá ter uma autorização desse sindicato. Eu não sei se a empresa sua for comércio, mas vamos supor, o sindicato do comércio tem lá autorização para trabalhar nos domingos e feriados. Porém, o trabalho dos domingos e feriados deverá ser pago, por exemplo, com a hora extra em 100% ou então compensada durante a semana. Não significa que não haverá trabalho no domingo e nem no feriado. O que modifica é que existe a exigência
que para que a empresa funcione, né, no trabalho no domingo, no feriado, que seja cumprida algumas normas que são previstas nessa nova portaria. Caso não estejam cumprindo, né, aí nesse caso haverá sanções, mas assim não vai ser, não é que vai acabar com o trabalho no domingo e feriado, mas haverá mudanças nessas exigências que o Ministério do Trabalho traz para o funcionamento. Aí, por exemplo, se a sua empresa, você trabalha de domingo a domingo, mas vamos supor que ela não cumpra essa compensação, ela não cumpra o pagamento dessa hora extra que você trabalha mais, desse domingo, ou então mesmo no feriado, aí nesse caso você poderá procurar seus direitos, né, trabalhistas, ou mesmo até a questão do sindicato, para poder estar discutindo e vendo essa questão de como que vai ficar a sua situação. E a gente tem a pergunta da Laís, que é de Varginha, Minas Gerais. A Laís manda: boa noite, doutora. Eu trabalho em uma padaria na escala 6x1 e folgo apenas um domingo. Como irá funcionar a partir de julho? Eu continuarei do mesmo esquema de escala? Aí é que entra. Vai depender do que a empresa, juntamente com o sindicato, ou mesmo a legislação municipal que autoriza esse funcionamento, irá continuar. Caso ela já trabalhe no domingo, mas já receba suas horas extras, já tenha compensação, ok. O que muda é para a empresa em relação à questão da exigência. Aí, se não estiver, né, dentro dessa norma, aí sim vai haver alguma mudança que vai impactar. Porque muitas empresas, por exemplo, que trabalham no domingo ou nos feriados, muitas vezes eles não possuem condições mesmo de pagar aquela hora extra ou até mesmo compensar. Então, qual a preferência deles? Não vamos funcionar domingo, vou fechar no domingo. Mas tem empresas que, infelizmente, né, ou felizmente também, elas necessitam funcionar no domingo, então não existe essa questão dessa mudança, né? Vai ter uma mudança, mas vai depender de que o sindicato da categoria vai colocar como exigência de cumprimento nesse domingo, né? Nesse trabalho no domingo. A mudança influencia, então, mais para as empresas do que para o trabalhador, né? Mais para as empresas do que o trabalhador. Para o trabalhador, influencia na questão do que ele está recebendo, do que ele está, se está sendo compensado aquela hora, né? E como que vai ficar também em termos de escala. Porque vamos supor, às vezes tem alguma empresa aí que funciona, mas ela não paga a hora extra, não compensa, que é o que acho que está acontecendo muito hoje, é isso. E aí, com essa nova portaria, haverá essa exigência. Ou paga ou não funciona, ou então não pode ter funcionário. Entendeu? Então, assim, aí é onde que... Então, de ele procurar os seus direitos e exigir que a empresa talvez cumpra aquela normativa. A empresa está funcionando de acordo com a nova portaria? Será que isso... O que é que está atrapalhando a minha vida? Então, assim, a mudança da portaria, ela influencia, sim, para um trabalhador no termo da exigência do que ele pode receber. Porque o que aconteceu é que não estavam recebendo e nem compensando essas horas. E a gente tem a pergunta da Ana, de São Paulo. A Ana de São Paulo, ela pergunta: caso não houver um acordo entre o trabalhador e o sindicato, como fica, doutora? Bom, geralmente, né, os sindicatos eles abrem assembleias para discussão desses direitos com vistas ao melhor para o empregado. Então, é onde que vai entrar em vigor. Então, se existe um sindicato que representa aquela categoria, já tem que procurar o sindicato e verificar como que vai ficar. E aí? Vai aumentar o valor da minha hora? Vou receber dobrado? Vai ser compensado? Como que vai ficar? Então, o trabalhador que já tem, né, o sindicato ele que representa aquela categoria, ele precisa ficar atento para verificar se a empresa permite, né, tem aquela permissão para funcionamento. E aí, caso não tenha, aí denunciar, ou mesmo, né, se for um caso que não concordar, pedir demissão. Mas, assim, o que vai vigorar é a questão desse acordo mesmo, entendeu? Esse acordo entre a empresa e o sindicato tem que estar em defesa ali do trabalhador, né? Porque geralmente a gente tem bastante reclamações referente ao sindicato, né, de não cumprir aí umas exigências a favor do trabalhador, né?
Então, os acordos geralmente são para favorecer a empresa. Nesses casos, se o sindicato fizer isso, tem como eles entrarem também com uma ação contra o sindicato? Talvez eles possam ver com o próprio Ministério do Trabalho, né, uma ação civil pública pelo próprio Ministério não, pela... Ai, meu Deus do céu, me fugiu aqui a palavra. Ministério Público do Trabalho, né, abrir ali talvez uma denúncia, uma investigação de por que que aquilo ali não está sendo cumprido para visar o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores. Porque, assim, para essa portaria, né, para os colaboradores, ela reflete uma preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão do trabalho dos domingos e feriados, é porque é para reforçar o direito dos funcionários ao descanso aos domingos e feriados, que diz que são tradicionalmente, né, assim, se a gente for levar em consideração, eles são reservados para a recuperação física e mental daquele trabalhador. Então, assim, quando se fala do trabalho no domingo e feriado, tem essa importância de se respeitar que esse trabalhador tem esse direito de viver também um pouco em família. Tem escalas aí que, às vezes, o trabalhador fica 4 domingos sem ir em sua casa. Aí só fica compensando, entendeu? Trabalhando domingo, nunca está em casa com sua família. Então, assim, a portaria, ela visa essa questão da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. Se o trabalhador está se sentindo lesado, não está tendo cumprimento dessa norma e ele talvez está cansado ali, ele tem que procurar seus direitos, talvez ali fazer uma denúncia, entendeu? Verificar o que está acontecendo, porque não está tendo aquele cumprimento. E a gente tem a pergunta da Janaína, ela manda: boa noite, doutora, eu gostaria de saber se essa nova regra vai incluir para quem trabalha na área da saúde também. Não, essa área aí que é considerada, né, os serviços essenciais, ela está fora dessa norma agora. Né? Alguns serviços como funerárias, hospitais, se não me engano, clínicas, né, que funcionam, que às vezes tem aquele funcionamento no domingo, ela está fora dessa regra. Por enquanto, né? Porque o Ministério do Trabalho, pelo que eu já andei lendo, eles também já estão estudando maneiras, né, de talvez se adequar, né, essas questões também desse trabalho para este trabalhador. Geralmente, quem trabalha nessa área, né, eles trabalham em regime de escala. A maioria, às vezes, trabalha aquela escala 12 por 36. Então, assim, às vezes, não tem como não coincidir com o feriado, com o domingo. Então, continua seguindo as mesmas regras, né, que já tem, já vigorando, que já existe na portaria do Ministério do Trabalho. E a gente tem a pergunta da Letícia, ela é de São Paulo. Ela manda: boa noite, doutor, e fala que trabalha em um supermercado, trabalha 2 domingos, folga 1, e 1 é folga realmente. Ela gostaria de saber se será afetado também, sofrerá alguma alteração ou permanecerá igual. Bom, se no sindicato da categoria já houver alguma norma que já beneficia o trabalhador nesse sentido, bem provável que não haverá muita mudança. O que eu volto a reprisar é que aquele supermercado ele vai ter que ter autorização para funcionamento no domingo, né? Então, assim, ele vai, de qualquer maneira, o supermercado vai ter que fazer esse acordo com o sindicato, caso não exista alguma legislação municipal que já autorize esse funcionamento no domingo. Então, assim, o segredo da coisa tem que revisar e verificar se aquela categoria ali tem um sindicato, se já tem acordo e se tem autorização. Basicamente, a norma vem para exigir isso, né? Esse tipo de alteração. E a gente tem a última pergunta aqui, que é da Maria José, de Minas Gerais, a Maria José de Contagem. Ela pergunta se existe alguma alteração para quem trabalha freelance. Ela é dona de um bar e gostaria de saber se ela pode contratar o freelance para trabalhar no domingo e feriado. Bom, o freelance não existe assim a categoria que está dentro da legislação com a exigência. O que tem que ser visto é um restaurante, é comércio,
Então, tem que verificar com o sindicato da categoria como que vai ficar a situação dessas pessoas que são freelancers e que vão trabalhar, exercer nessa questão no domingo ou feriado. Geralmente, freelancer ele não tem uma carga horária ali fixa, né? Então, ele vai trabalhar, se houver a necessidade, vai receber por aquele dia. Então, eu entendo que não haverá, né, como se diz, um impacto para esse tipo de trabalho. Mas se a empresa ela tem funcionários e existe um sindicato da categoria, eu oriento que essa empresa procure esse sindicato para verificar como que vai ficar a situação, se não vai ter nenhum problema em relação a essa questão desse funcionamento. Ok, doutora. E eu gostaria de perguntar quais são os seus contatos para o pessoal acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, como pode estar fazendo? Bom, eu atendo, né? Como eu disse, eu moro em Montes Claros, Minas Gerais, mas atendo a todo mundo via online. Meu contato de telefone é o 38 991 47 8641. Podem mandar mensagens caso precise, alguma coisa que eu possa, né, tentar resolver. E também vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais. O meu Instagram é o @yolandafreire _adv. E também o Facebook, que é o Souto e Holanda. Aí vai estar lá também aparecendo o ADV. Lá eu posto algumas dicas, algumas informações, algumas questões sobre direitos, né, no dia a dia. Hoje eu não consegui postar, que foi muito corrido, mas geralmente quase todos, praticamente todos os dias eu posto alguma coisa. E caso tenha alguma dúvida, necessite de alguma orientação, eu estou à disposição. E, doutora, você gostaria de acrescentar algo que a gente deixou de falar durante a entrevista, que a senhora Bom, acha importante? Bom, eu quero pontuar que assim, a portaria 3665 de 2023, ela não proíbe o trabalho aos domingos e feriados, né? Eu sei que isso gerou muita dúvida tanto para os trabalhadores e até mesmo para as empresas. Mas ela estabelece que para que isso ocorra, para que esse trabalho aconteça, é necessário que haja um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores, ou então exista uma legislação municipal que autorize esse funcionamento. Então, assim, essa portaria ela veio com esse intuito, mas que traz impacto para as empresas, traz, que traz impacto também para os trabalhadores, isso traz. Porque quando existe uma obrigatoriedade no cumprimento de alguma norma, então isso aí vai impactar naquela questão de um possível direito que o trabalhador possa vir a ter e também um possível dever da empresa para cumprir e evitar algum tipo de norma ou mesmo alguma surpresa desagradável com ações trabalhistas, ou mesmo inspeção do trabalho, ou mesmo denúncias. Então, assim, eu só gostaria de pontuar isso. Mas, no mais, eu quero mesmo agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui e também dizer que estou aí à vontade e sigo à disposição de todos. E, doutora, a gente já está quase chegando ao final da entrevista. A gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora. E a pergunta é: o que o direito representa para você? Ai, é uma pergunta até que mexe um pouco comigo. Bom, o direito para mim, ele representa uma questão minha pessoal, de um sonho mesmo de criança, né? Eu cresci em um ambiente onde meu pai, ele fez direito ele estudou até um certo período de direito, mas depois ele não continuou. Meu avô era oficial de justiça, meu pai também foi oficial de justiça. Então eu sempre estive muito envolvida ali naquela questão judicial. E aí o direito, sim, sempre foi algo que eu sempre quis fazer na minha vida. E assim, em relação à questão, no geral, eu entendo assim que todos nós somos sujeitos de direitos e de deveres. Só que para que a gente possa cumprir os nossos deveres, nós também precisamos saber dos nossos direitos e até onde a gente pode ir com aquele direito. Porque às vezes a gente cresce em um ambiente onde que a gente só escuta, você só tem que fazer isso, você tem obrigação disso. Mas às vezes, atrás daquele dever, daquela obrigação, existe um direito. E talvez aquele direito ali, se você souber aplicá-lo e você souber defender no momento correto, ele pode te ajudar em diversas áreas da sua vida. Porque o direito, ele está presente, para mim, ele está presente em tudo.
né? Ele está presente nas nossas relações do dia a dia, está presente nas nossas relações profissionais, nas nossas relações íntimas, né? A gente casa, a gente tem direito. A gente separa, a gente tem direito. A gente vai fazer uma compra, nós temos um direito. Nós recebemos um produto, nós temos um direito. Então, assim, quando a gente fala de direito, não é que a gente não tenha dever, como eu disse assim anteriormente, mas é por uma questão de que ele está presente em tudo. Então, eu entendo sim que o direito, para mim, pessoalmente, é tudo, entendeu? E eu adoro, amo ser advogada e, assim, eu escolhi a minha profissão, tenho muito orgulho de ser advogada e, assim, mesmo com todas as, né, dificuldades que às vezes aparecem nos nossos caminhos, mas para a gente que atua, né, que está ali no direito dia a dia, quando a gente consegue, obtém algo positivo para o cliente, é algo, assim, muito emocionante, né, posso assim dizer, e muito grandioso também. Eu posso só contar só uma historinha? Coisa rápida. Eu tive um cliente, por exemplo, que assim, eu não atuo muito na área previdenciária, mas assim, apareceu um cliente que era mesmo quase que um amigo da minha família. E aí eu fui lutar, brigar por o direito dele de um BPC. Ele teve um problema de amputação da perna. E aí, assim, eu ficava indignada, porque o INSS, eu mandei fotos, a gente manda vídeo, manda tudo, e ainda assim o INSS negou o direito desse trabalhador. E aí, quando chegou no momento da perícia, eu falei, gente, mas vocês não estão vendo que essa pessoa aqui, ele tem o direito, ainda assim vai ser negado? E aí, no final da história, a gente entrou com o processo, aí deu tudo certo, aí esse cliente mandou um vídeo chorando, mas chorando e agradecendo. E aí é isso que faz a gente, sabe, aí não desistir da nossa profissão e estar aí na luta dos direitos, né, das pessoas trabalhistas, criminais, previdenciários, em todas as áreas possíveis. Certo, doutora. E para você que está acompanhando a gente, quiser seguir a doutora Yolanda Freire pelas redes sociais, é @YolandaFreire_ADV, então segue, acompanhe os trabalhos da doutora e qualquer dúvida também pode chamar pelo direct, ok? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, pelos espaços jurídicos, a sua disponibilidade essa noite para estar tirando as dúvidas dos internautas. Eu que agradeço a oportunidade e, como eu disse, eu sigo à disposição. Tchau, tchau, gente. Ok, doutora. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.